Olá, pessoal. Então, hoje a gente está aqui para mais um podcast da Leblu Odontologia, né? Saúde com a Leblu. E hoje a gente traz um convidado bem especial, meu sócio, cirurgião dentista, um amigo também, o Dr. Ricardo Mesomo. Bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado, Marina. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, enorme. Fazia tempo que nós queríamos fazer um podcast, Verdade. né? Há bastante tempo já. Hoje deu certo. E, como tu disse, né? Somos sócios da Clínica Leblu há um tempo já. E é um prazer enorme estar aqui. Se eu puder contribuir com alguma coisa, né? Vai ser sempre um prazer. Com certeza. Um breve currículo, então, do Dr. Ricardo. Ele é especialista em prótese e implantes dentários, professor da escola aqui em Passo Fundo do CEON, né? E sócio proprietário da VR Odontologia, que atua há 23 anos com reabilitação oral na cidade de Serafina Correia. Então, nós vamos conversar um pouquinho aqui, aproveitando a experiência do Dr. Ricardo, falar de um assunto muito importante. E agora, dia 1º de outubro, a gente tem a comemoração do Dia do Idoso. Então, hoje vamos conversar um pouquinho sobre a saúde bucal na maturidade, como isso evoluiu, né? E da transformação que implantes dentários, um sorriso, traz na vida dessa faixa etária tão importante, né? Na nossa sociedade e que a gente comemora agora no próximo mês. Com certeza. Na verdade, eu sempre digo, né? A terceira idade que a gente chama, os 60 anos ou mais, né? Que hoje a gente nem sabe mais o que é terceira idade, porque hoje a gente vive tanto tempo. Exatamente. Ouvi há pouco as pessoas dizendo que a minha geração tem uma perspectiva de vida próxima a 100 anos. E isso, do ponto de vista odontológico, isso é uma coisa que me deixa, obviamente, feliz. Quanto mais a gente viver, melhor, né? Mas a gente tem que se preocupar muito mais, né? Porque antigamente, o que acontecia? Quando eu era criança, eu me lembro que as pessoas viviam até 60... 70 anos, assim, era quando era muito velho, né? Exatamente. Então, o que acontecia? O que a odontologia fazia antigamente, né? A odontologia não se preocupava muito com pacientes a partir dos 50 anos de idade. Porque já estava chegando no final da vida. E hoje, às vezes, eu falo para os pacientes que chegam lá na clínica que... Às vezes o paciente chega, ele tem 60 anos, eu digo sempre assim, não, para odontologia você é jovem, todo tratamento que eu pensar em você, eu tenho que pensar num tratamento de 20, 25, 30 anos para frente. E as pessoas não se atentam a isso, né? O quanto que a odontologia tem de responsabilidade, principalmente com essa faixa etária de pessoas que foram, eu brinco que são pessoas traumatizadas pela odontologia, e não porque a odontologia seja culpada de nada, não que os dentistas sejam culpados de nada, mas na verdade essas pessoas que viveram, que eram adolescentes lá na década de 70, 60, 70, 80, né? Eles pegaram uma odontologia mais incipiente, era uma odontologia que estava começando, e a gente não tinha conhecimento. Né? Menos conservadora. Nem era uma questão de menos conservadora, isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, sabe por quê? Era uma odontologia que curava, da forma que eles tinham... O que eles tinham de poder para curar? Às vezes você chegava lá, por exemplo, eu me lembro que eu trabalhei por muitos anos com um dentista que o pai dele era prático. E o pai dele ia a cavalo visitar as pessoas. E ele me disse um dia que ele chegava na casa das pessoas, tinha umas 5, 6 crianças com dor de dente, esperando o dentista passar uma vez por mês. O que ele ia fazer? Ele ia curar do jeito que ele sabia. Né? Então essas pessoas que hoje têm 60 anos ou mais, são pessoas que são... Eles, de uma forma... Eles não confiam tanto na odontologia. Com certeza. Né? Com certeza. Eles têm uma certa... Com experiências, né? Eles olham pra odontologia com aquela coisa assim, nossa, mas toda vez que eu fui no dentista, eu saí de lá pior do que quando eu cheguei. E é uma coisa que eu cuido muito isso, né? A gente, na verdade, a nossa filosofia, tanto a Leblu como a VR Odontologia, trabalha assim, né? A gente tem como meta melhorar a vida de quem chega na clínica. Com certeza, e com resolutividade, né? E hoje, graças a Deus, a odontologia evoluiu. Né? Pesquisa, a gente foi buscar muita coisa, nossas clínicas foram buscar muitas coisas, estudar, para que hoje as pessoas cheguem na clínica e a gente tenha a condição de dizer, não, olha, agora você vai ser curado, tratado, com cuidado, de uma forma que você vai sair daqui melhor do que quando você chegou. Isso aí, e uma coisa interessante, assim, bem assim, falando bem do início, uma vez o sinônimo, consequência de tu envelhecer é não ter dentes, né? A pessoa primeiro... A expectativa de vida era muito curta. Tu não via o envelhecimento dentário. Depois, quem vivia mais perdia os dentes cedo. Então, agora a gente está vendo o envelhecimento dentário e está entendendo por que algumas pessoas envelhecem com dentes e outras não.
né? Então a gente começa lá, ali na adolescência, na infância, tratar para que os dentes encaixem bem, para que eles tenham a função equilibrada, para que a gente consiga manter eles até a velhice, porque não é natural perder os dentes, né? O natural é a gente ter dentes. Então já muda toda uma filosofia, né? Toda a nossa... A odontologia hoje trabalha para que as pessoas... E tem condição hoje de entregar uma saúde bucal para pacientes que chegam a 90 anos, próximo dos 100 anos. A gente consegue fazer isso, né? E é uma coisa que é bem importante. Que às vezes eu já vejo muitas pessoas falando como a gente trabalha muito... Eu sou professor de implantodontia, trabalho com implantodontia há 10 anos, né? Lá na região de Serafina Correia, de onde eu sou um dos primeiros implantodontistas da região. Inclusive, a implantodontia foi uma consequência da minha vida. Quando eu me formei na Faculdade Federal de Pelotas, eu cheguei em Serafina Correia e eu me lembro que eu queria fazer especialização de prótese dentária. Porque o que eu via? Eu via muitas pessoas sofrendo com próteses soltas, certo? Então eu achava assim, não, mas isso é porque as pessoas não sabem fazer próteses adequadas. Eu vim a Passo Fundo, estudei 2 anos, me especializei em prótese. Virei um especialista em prótese dentária. E eu me lembro que eu voltei para Serafina achando assim, agora eu vou resolver os problemas bucais das pessoas. Sim, né? sim. E o que acontecia? As pessoas não conseguiam mastigar com o que eu devolvia para elas. Eu devolvia por melhor dentadura. que seja feito, né? Isso. Isso Uma pessoa que não gostava de cirurgia acabou entendendo que o que a odontologia tem para melhorar? Não, tem os implantes. E eu fiz implantes dentários. E a gente continua estudando, melhorando, as técnicas melhoraram. Hoje a gente chega muito próximo, mas eu sempre deixo muito claro para todo paciente que vai procurar um dentista. A odontologia hoje não devolve dentes. Isso não existe. Os Ainda seus não dentes existe, têm que isso aí. ser mantidos Quanto puder. até o possível. É isso aí. Porque hoje nós devolvemos implantes e prótese. Ah, elas são muito parecidas? Sim. A pessoa consegue mastigar? Sim. A pessoa consegue sorrir. Para a pessoa que não sabe o que está lá acontecendo, ela acha que são dentes naturais. Mas para a pessoa que está usando, ela não é igual aos dentes naturais, né? Isso aí. Então a gente precisa fazer uma odontologia que mantenha os dentes o máximo possível. A melhor opção vem um paciente que usa prótese removível. Uma dentadura, uma ponte. Com certeza é implante dentário. Tu vai sair, né, de uma situação sem ter a força na mordida, sem ter a segurança de um sorriso, para uma situação fixa, né? Então, tu vai melhorar muito. Agora, tu tem teus dentes. Eles estão em boa posição. Nada melhor do que dentes naturais, não, né? E não tem nenhum substituto ainda. A odontologia não chegou lá. Pode ser que um dia chegue, né? Isso aí. Tem isso pesquisas. Às vezes a gente vai ver, falando tanto em envelhecimento, quem sabe a gente consiga ver. As pessoas dizem que vai nascer dentes novamente. Com células, colocam ali, vamos ver. Ainda não existe isso e a perspectiva é muito baixa e está muito longe disso acontecer. Isso aí. Isso aí. O que a gente nota, sabe, assim, que mudou muito, é como a gente consegue essa força na mordida, como a gente consegue colocar dentes fixos hoje, como a gente consegue trabalhar com implantes. As técnicas mudaram muito, né? Se aperfeiçoaram, a gente está sempre atrás de técnicas novas e que tragam mais conforto, mais agilidade, mais segurança para os pacientes, né? Então, um tempo atrás, muitos pacientes vêm com aquele medo de enxerto, vêm com medo que vão fazer um tratamento para ter os seus dentes depois de 1 ano, 2 anos. Isso eu escuto todo dia no consultório, né? Ah, meu vizinho queria colocar dentes fixos, mas demorou 2 anos para colocar, né? Hoje meu pai, compartilhando com vocês, meu pai usava uma ponte, perdeu os dentes muito cedo, e ele, para colocar os implantes dele há 22 anos atrás, quando eu estava fazendo faculdade, foi a primeira cirurgia que eu vi, foi a dele, ele demorou 3 anos. Porque ele fez enxerto, aí depois ele fez o implante, aí depois ele colocou provisório, depois ele colocou cerâmica. Hoje, quando eu conto para ele que de um dia para o outro a gente faz, ele fica maravilhado, né? E não passou tanto tempo assim. Então, fala um pouquinho das técnicas, como elas mudaram, como isso foi se aperfeiçoando também. Eu sou da época, eu comecei com implantodontia, né? Há 12, 13, 14 anos que eu pratico implantodontia, né? Então, eu sou da época que, o que a gente falava, assim, a gente contorna todas as faltas num paciente, mas a falta de osso não se contorna. Era o mantra do implantodontista. Sim. Porque o que a gente falava lá? Para colocar implante, o implante ele é ósseo integrado, então eu preciso de osso. Então, se não tem, eu preciso fazer enxerto. O que a odontologia mudou hoje? A primeira coisa que mudou muito na odontologia são os conceitos da onde você precisa instalar o parafuso do implante. Hoje a gente consegue buscar pilares de face. Então, o que a gente consegue fazer? Em casos de próteses totais, pacientes que usam dentadura, pacientes que usam PPR, pontes móveis, a gente consegue
contornar hoje a necessidade de implantes? Aí tu vai dizer assim, ó, sempre... Eu não tenho como te dizer sempre 100%, mas assim, o último enxerto que eu fiz, eu era uma pessoa que fazia cirurgias de enxerto semanais para pacientes que precisavam fazer fixação de dentaduras, por exemplo, né? Cirurgias, e aí depois tempos de 2 anos, 1 ano e meio de tratamento. Hoje, se tu me perguntar, eu não me lembro a última vez que eu fiz um enxerto. Então, assim, a gente não usa mais para esses casos. Quando que ainda o enxerto é necessário? Casos de pacientes que precisam fazer um único dente. Porque daí você não tem como colocar um implante em outra posição que não seja aonde estava aquela raiz antigamente. E se caso naquele local não tiver osso, a gente ainda precisa fazer o enxerto ósseo. Só que o enxerto ósseo também passou por uma série de modificações, evoluções. Hoje a gente faz, por exemplo, praticamente não se usa mais o que a gente chama do enxerto do próprio paciente, que tem que remover, que era o que causava o trauma, dor, inchaço. Hoje a gente compra esse osso, ele é um... Você compra ele, né, industrializado, isso, e funciona muito bem, né? Então é uma cirurgia muito mais simples, muito mais rápida, com um tempo mais curto, e praticamente a gente consegue conciliar tanto a instalação do implante quanto o enxerto numa única cirurgia. Em quase todos os casos. Então, assim, ó, se tu me perguntar, existem ainda tratamentos de 1 ano e pouco, com 2, 3 cirurgias? Sim, ainda existe. Mas é assim, ó, a exceção da exceção. Hoje a odontologia caminha muito por uma capacidade de resolver o problema de uma forma muito rápida, normalmente num único passo cirúrgico, como você acabou de falar, né? Hoje a gente trabalha muito com pacientes que precisa reabilitar arco superior e inferior, por exemplo, né? Hoje, como é que a gente trabalha? Como a gente trabalha com uma geração de pacientes traumatizados, esses pacientes, eles chegam na clínica já nervosos, né? Com certeza, para assim, entrar no consultório já estão suando, vai né? Pressão lá em é. cima. Então, a gente trabalha hoje com uma equipe de médico anestesiologista. E com a gente faz né? exatamente, cede o paciente dorme durante a cirurgia, e a gente faz os 2 arcos na mesma sessão, e trabalhando com um laboratório de apoio de prótese, que faz a prótese num período muito curto de tempo, às vezes é uma questão de menos 24 horas, Sim. 72 horas, Sim. o paciente está reabilitado, né? Então, essa questão do enxerto, ela está muito bem encaminhada, eu vejo, na odontologia, né? E a gente pensa assim, olha todas as vantagens que tem o implante, só quem não tem dente sabe o quanto sofre com isso, né? A gente pensa, porque ainda tem pacientes que não fazem o tratamento, né? Por algum motivo ou outro, eles ainda estão adiando isso. Eu acredito, assim, com a experiência que eu tenho de avaliações na clínica, de consultas, de conversar muito com esse paciente, que muito é pelo medo, né? Porque a gente falou como era a odontologia, com o que passaram na infância, na adolescência. Às vezes técnicas anestésicas que não foram eficientes, passaram dor na cadeira odontológica. Bem, isso, chega o paciente ali para uma simples consulta, que a gente vê como uma simples consulta de conversa, tu vai aferir a pressão dele. Ele tá com a pressão alta, né? A gente chama até como uma pressão emocional, digamos assim, né? Porque ele fica nervoso até do ambiente, assim, do consultório. Então, isso de facilitar uma boa anestesia, técnicas assim mais rápidas também, que o paciente não vá ficar horas e horas, né, na cadeira. E a sedação com anestesista na clínica, com o médico, isso traz um conforto enorme, né? No meu dia a dia, o que eu noto, assim, o que eu vejo muito, né? As objeções dos pacientes que não se trataram até hoje, né? É aquilo que eu bato sempre na tecla. O primeiro, assim, essa geração de pessoas de 60 anos e mais, eles passaram por uma odontologia que ela não era curativa. Então, assim, eu tenho meu pai, minha mãe, eles iam pro dentista e quando eles saíam da clínica, eles saíam pior do que chegaram. Sim. Essa é uma verdade, né? Sim. Eu me lembro quando eu estava me formando na Federal de Pelotas. Você também se formou lá, você sabe como é que funcionava. Eu estava na disciplina de prótese dentária e eu estava atendendo um senhor que ele trabalhava nas ferrovias, ele era aposentado, tinha 60 e poucos anos, e a história dele foi a seguinte, ele estava extraindo os dentes para fazer uma dentadura. Essa era a história. E isso foi o que me motivou a fazer implantodontia e me motivou a trabalhar com odontologia da forma que eu trabalho. Essa conversa com esse senhor. Até gostaria muito de encontrar ele, porque ele foi o motivo de praticamente tudo, né? Ele me disse o seguinte, ele disse, ó, desde que eu tenho 18 anos eu venho para a Faculdade Federal de Pelotas de 6 em 6 meses, cada ano. Porque lá a gente atendia os pacientes gratuitamente, lembra? Sim, né? Pois é. Sim. Daí eu falei para ele, nossa, que legal e tal. Aí diz ele, é legal nada. Um senhor. Né? Eu me lembro que ele não sabia escrever.
Esse senhor, me lembro disso. Que eu falei com um amigo meu, eu disse, olha só que aula que essa pessoa me deu hoje. E ele me disse o seguinte, como que isso é legal? Se eu venho aqui, eu tinha os dentes com 18 anos. E eu sempre fiz tudo o que me mandaram fazer. E eu nunca disse que não, e eu sempre fiz tudo, e eu tô numa faculdade. E hoje eu tô extraindo meus dentes para botar uma dentadura. Tem alguma coisa que tá errada. E aí eu fiquei pensando, eu disse, pois a gente em vez de curar as pessoas, cada vez que eles vêm, eles ficam pior. Então, isso se reflete. Tu conversa com um paciente e tu diz para ele, olha, fulano, nós vamos pegar e nós vamos fazer em 72 horas, o senhor vai passar por uma cirurgia, o senhor vai estar dormindo, não vai sentir dor nenhuma, nós vamos te entregar os dentes, eles vão ser fixos, o senhor vai conseguir comer. Primeira coisa, eles não acreditam. Muitos pacientes não acreditam, né? Claro. Porque e não é culpa deles. Claro. Eles foram, vamos dizer assim, traídos pela odontologia de alguma forma no passado. Noto muito isso. Muito isso. Outra coisa que a gente vê muito medo, pelo que você acabou de falar, né? O paciente sentiu dor. E hoje o que acontece? Eu falo para todos os meus pacientes, eles perguntam, eu vou sentir dor? Eu digo, não existe mais odontologia com dor. Dor não. Tu controla antes, tu controla depois? Isso. Tu tem... Hoje a medicação vem antes. A gente trabalha com sedação. Os anestésicos hoje são bons. E as técnicas melhoraram. Potentes, a medicação pós-operatória melhorou. O acesso à medicação melhorou. Então hoje tem analgésico, tem anti-inflamatório. Todos os níveis, só todos os que graus. Isso não é confortável você mexer na boca de uma pessoa. Eu brinco assim, quando tu tem um cabelo na boca, é bom? É horrível, né? Tu imagina 10 dedos. É o que a gente faz. Então, assim, eles confundem muito desconforto com dor. Isso é a segunda objeção que eu mais escuto. E a gente sempre tem a objeção da questão financeira, pois moramos num país onde, infelizmente, a condição financeira da população para tudo, não é para dentista. Para comprar um carro, para poder... Casa própria, tudo é difícil. Apesar da odontologia brasileira ser referência no mundo, os dentistas do mundo vêm para o Brasil aprender a nossa odontologia, né? Apesar da nossa odontologia frente ao mundo ser uma das mais baratas, a gente atende pacientes do mundo inteiro que vêm para o Brasil fazer tratamentos dentários, porque aqui é mais barato. Para a população brasileira isso é difícil. Por sorte, nossas clínicas se preparam para isso hoje, né? O Brasil se prepara. O brasileiro aprendeu a conseguir... As empresas de carro, de automóveis, conseguem vender para a população com poder aquisitivo baixo. Os dentistas conseguem fazer o tratamento para essas pessoas. Então, assim, são as 3 objeções, né? Eles desconfiam, eles têm medo e tem a questão financeira, né? A gente não pode esquecer disso. Todas essas a gente contorna. Mas até nós conseguir fazer com que o paciente entenda isso... E ver o benefício, né? Exatamente. A gente vê muito também falando em terceira idade, maturidade, assim, pessoas que a vida inteira pensaram muito nos filhos, muito na família, muito em construir a casa, muito em trabalhar, né? Como a nossa população é muito trabalho, e acabam se deixando para o lado. Eu escuto sempre isso, eu nunca me priorizei. Então, agora eu estou nessa condição, né? Então, e eu vejo o tratamento odontológico, claro que tem toda a função, até a gente vai falar um pouquinho aqui de estética, de estrutura facial, tudo isso. Mas é uma coisa muito básica, é comer, é alimentação, não é um luxo. Né? Eu não estou colocando dentes para eu ter um luxo, não, é para eu comer. Eu falo, sabe, uma coisa que a gente usa muito assim, eu falo muito para os meus pacientes, é o seguinte, para o paciente que é mais idoso, quando ele vai para o médico, é normal, né? O médico vai te dar sempre 2 instruções para você envelhecer com saúde. A gente falou isso no outro podcast, a primeira né? instrução é se alimentar de forma correta. Bem, né? E a segunda instrução é praticar exercício. Isso aí. Não é isso aí? Isso aí. Beleza. E eu brinco que assim, antigamente, quando tu ia comprar um cavalo, o que você olhava? Os dentes e as patas. Verdade. Porque se o cavalo tivesse as patas boas, ele conseguia trabalhar. Se tivesse os dentes bons, ele conseguia comer. Era assim que funcionava. Então eu brinco assim, se você não se alimenta direito, você não tem saúde. Não tem. E se você não tem saúde, você não pratica nenhum exercício Não físico. consegue. Então é uma consequência, né? Isso assim, é vital. É uma questão vital para que você envelheça com segurança, é comer de forma correta. E a saúde bucal é a necessidade. Quantas pessoas, né, que estão fazendo muitos tratamentos para gastrite, problemas intestinais, tudo, o início de tudo isso não está sendo tratado, né? A gente sabe que a maioria dos pacientes que têm faltas dentárias tem problemas com a glicose. Tem problemas, são diabéticos, são pré-diabéticos, enfim, porque acabam consumindo mais coisas moles, né?
que tudo Farinha. se transforma em glicose, farinha, açúcar. Então, como isso também interfere com diabetes, agora tem muitas pesquisas até linkando com algumas bactérias para Alzheimer, com pneumonia, com a saúde geral também, né? E é bom, assim, a gente já entrevistou aqui a doutora Jaqueline, que é geriatra também, e falou muito disso, né? De que não é só dentes, interfere em toda a condição geral do corpo também, né? Exatamente. Tira a pessoa da atividade, vamos dizer assim. A pessoa acaba... é normal, né? O paciente que tem dificuldade mastigatória, a primeira coisa que você escuta, né? Ele vai ter problemas estomacais. Por quê? Porque daí o estômago vai ter que fazer a função dos dentes. Mais quando ácido, o estômago teria... mais... quando o estômago teria que só terminar, vamos dizer assim... Pegar a comida já mastigada para, vamos, decompor ela da forma correta para ir para o intestino ser reabsorvido, né? Isso aí. Ou acaba que o estômago tem que fazer a função dos dentes. Já não consegue fazer, né? Não consegue. E aí o que acontece? Vai para o intestino. Já vai errado lá para o intestino. Também já não faz a função dele. Aí quando... É uma coisa muito comum também em idoso. Quando ele tem que ser eliminado, também tranca, né? Sim, já tem problema. Exatamente, para evacuar, exatamente como funciona, né? Aí o que acontece? É bem comum a gente ver paciente idoso, por exemplo, com próteses totais, dentaduras, né? Ter problema sanguíneo de... não consegue colesterol. Além de aumento de colesterol e aumento de glicemia, anemia. Sim. Porque o que acontece? Não consegue absorver ferro, não come carne. Então, assim, tudo vai se somando. Não é uma coisa rápida, né? Mas vai cada vez piorando mais a condição de saúde do idoso. Sim, né? porque tu não mastiga bem os alimentos até ter uns 30, 35 anos. Teu corpo só tá tudo bem, o estômago consegue digerir. A gente começa a envelhecer, né? E começa também o estômago não produzir mais as enzimas que precisavam, enfim, tudo isso interfere bastante. Eu escuto muito, assim, paciente dizendo, principalmente portadores de próteses móveis, né? Ou com falta de dentes. Eu não gosto mais de comer carne. Não como mais churrasco porque eu não gosto. Por que não gosta? Porque faz mal, né? Tu não consegue mastigar. Claro que ele vai fazer mal. Aquela carne vai chegar inteira no estômago, não vai digerir, ele vai passar mal. Não gosto mais. Né? Gostava tanto uma vez de comer o churrasco. Não, agora nem saio mais de casa para comer o churrasco no domingo com os meus filhos, porque não consigo, né? Então isso afeta muito. O convívio social, ele é muito afetado também. Muito. Por isso, muito. Eu tive um paciente que ele usava um par de dentadura e ele não... Uma coisa que ele me contou que eu achei muito legal. Ele fez a fixação das duas próteses, né? E uma coisa que ele me disse, eu tinha muitos amigos meus que ele é dono de uma imobiliária, né? E ele disse o seguinte, os meus amigos me convidavam para ir jantar fora. E às vezes, o que acontecia? Eu estava machucado de ter comido alguma coisa que tivesse me machucado e eu não conseguia ir. Aí eu dizia que não, porque eu tinha vergonha de dizer que eu não conseguia mastigar o que eu ia estar lá e tal. E eles diziam assim, nossa, como ele é... não quer andar com a gente, nossa, como ele é enjoado, sabe? Essas coisas assim. E ele dizia... porque eu cansei de ouvir isso. E aí eu pensava assim, se eu for lá agora e eu jantar, possivelmente eu vou ficar uns 15, 20 dias com dor. Imagina. Né? Sim. Então isso é muito comum da gente ouvir, quem trabalha com implantes dentários ouve isso de forma corriqueira, né? A função social dele era muito difícil. Atendi também um paciente que ele, por incrível que pareça, agora na semana Farroupilha, estava conversando com ele, ele é assador, ele assa churrasco para festas e tal, né? E ele dizia, eu assava e não podia comer. Ele sempre dizia assim, eu assava e não podia comer, porque o que acontecia? Toda vez que eu ia comer eu me machucava, aí eu começava a ficar estressado, eu ficava nervoso com aquilo lá. Então, assim, eu fiz o tratamento e eu me lembro que quando eu terminei o tratamento dele, eu perguntei pra ele assim, gostou do tratamento? Diz ele, adorei. Nossa, eu passei a viver de novo. Hoje eu chego nos lugares, hoje eu não preciso me esconder pra sorrir, hoje quando eu asso carne pras pessoas me convidam pra comer, eu posso comer. E eu disse, mas se tu fosse dizer assim, tu não gostou de alguma coisa? Diz ele, pois é, doutor, eu não gostei do preço. Ele me disse assim, eu disse, tá, mas e se eu te devolvesse o dinheiro? Aí ele me disse assim, se tu me devolvesse hoje 100 mil reais, ele me disse assim, eu não voltaria pra onde eu tava. Diz ele, porque assim, eu me sinto praticamente outra pessoa. Eu não me lembro na minha vida se um dia eu mastiguei que nem eu mastigo hoje. Porque eu perdi meus dentes quando eu tinha 13, 14 anos. Nem lembro como era. Eu não faço a menor ideia de como é que era. E o nosso corpo é muito adaptável, tu te acostuma com tudo, né? Tu te acostuma com o ruim. Então, tu esquece mesmo como é ter mesmo uma mastigação correta. Eu me lembro muito de uma
de uma senhora que eu atendi em maio agora, foi esse ano ainda, que ela chegou um dia depois do Dia das Mães, lá na clínica, muito cedo. Ela chegou, ela não tinha horário marcado e eu consegui atender ela. E ela me disse assim, eu vim fazer implantes. Eu falei, ai, que bom, a senhora já conhece. Eu vim fazer implantes porque ontem eu fui convidada pelos meus filhos para ir numa churrascaria aqui em Passo Fundo e eu não pude ir. Porque estava todo mundo lá, todo mundo foi comemorar com as minhas noras, enfim, Dia das Mães. Iam dar um presente pra gente não precisar cozinhar ali. E eu não consegui ir porque eu não conseguia comer. Olha como é que eu tô. Eu quero fazer implante essa semana. Ela me disse, e porque ela se deu conta que ela estava perdendo. As histórias que a gente escuta... Dá um livro. Eu tenho o cuidado de todos os pacientes que passam pela minha clínica, eu fazer a consulta de alta com eles. E eu tenho o cuidado de perguntar para eles o que eles mais gostaram do tratamento dentário, o que mudou na vida que eles mais lembram. E as coisas que a gente escuta, elas são surpreendentes, assim. Porque tu imagina assim, eu vou ouvir que ele não se machuca mais, que ele mastiga melhor, que ele consegue sorrir. Isso é corriqueiro. Mas a gente escuta umas coisas, assim, que são meio inesperadas, assim. Eu me lembro de uma senhora que me disse o seguinte, eu não sentia gosto de feijão, eu não gostava de feijão. Esses dias atrás eu comi feijão e senti o gosto. Como mudou o gosto pra mim, como é bom comer. E daí pra nós... A gente não passa por isso, né? A nossa geração praticamente não passou por isso. Então, assim, eu vou compilando essas informações porque eu acho isso muito interessante, assim. Cada pessoa, ela te traz uma visão diferente. Uma experiência diferente, uma coisa, um motivo para fazer, né? Eu me lembro que era muito comum, assim, antigamente, quando a gente ainda fazia enxertos ósseos, era mais difícil os pacientes aceitarem esse tratamento. Porque eram tratamentos maiores, mais longos, mais tempo, custavam mais caro, porque tinha um enxerto ósseo também, né? A gente não trabalhava com sedação, então eram 2, 3 cirurgias. Então fazia menos do que se faz hoje, tá? Principalmente fixação da dentadura superior, que era o nosso calcanhar de Aquiles até uns 2, 3 anos atrás, né? E eu me lembro que um dos casos, uma paciente veio para fazer tratamento na parte inferior, porque em cima ela usava dentadura e ela estava feliz. E ela, eu fiz uma parte do tratamento inferior, ela veio para Passo Fundo cuidar da mãe dela que estava no hospital. Eu já ouvi isso. E quando ela voltou e disse, eu quero fixar a minha dentadura de cima. Eu já ouvi e aí isso. eu não entendi muito bem o que estava acontecendo, porque eu disse, mas nós estamos fazendo o arco inferior da senhora? Mas ela, não, tiraram a prótese da minha mãe no hospital. Foi a primeira vez que eu ouvi isso. Eu já ouvi. Eu disse, mas como tiraram? Eles tiram e vai para uma caixinha. E tu sabe que naquela caixinha tem um monte de prótese de outras pessoas. E eu pensei, eu não vou fazer isso aí. Eu não quero saber disso aí. Tu vai ter que dar um jeito de... E eu me lembro que ela foi uma paciente que fez um tratamento de, como o teu pai, tu acabou de falar, tratamento de 1 ano e 6 meses. Mas ela não queria mais saber. Olha a motivação, né? Ela saiu... de cada um. Hoje eu já escutei mais vezes, né? Mas na época, eu me lembro que isso faz já uns 8, 10 anos que eu fiz isso, né? Foi uma coisa assim que pra mim foi surpreendente. Eu também não sabia. Eu disse, realmente é um motivo nobre. E a gente não pensa assim, né? Também assim, hoje a gente vive uma era assim que é muito de imagem, muito de tratamentos estéticos, né? Cada vez mais tem técnicas de preenchimentos, de suavizar linhas de expressões, até por a gente viver mais e querer estar bem, né? Toda e essa tem questão. O celular também, né? Que todo mundo se bate foto. Sim, com filtros. Hoje né? todo mundo... O filtro. E quando chega o paciente assim, doutora, eu quero esse sorriso assim. Aí mostra, assim, um sorriso de uma pessoa com um filtro de 20 anos. Aí vamos lá, vamos ver o que a gente consegue ver daqui, mas vamos adaptar, né, a realidade que a gente tem. Então, e eu recebo muitos pacientes que fazem preenchimento labial, botox, várias técnicas assim, e não cuidam dos dentes. E aí eu lembro de uma palestra que eu vi, eu não sei se eu estava em Pelotas ainda. Eu acho até que não, porque foi no final da minha faculdade e eu sou mais nova que o Ricardo, né? Mas é bem pouquinho. Dá pra ver de longe. Só um pouquinho. E foi o Ivo Pitangui lá. Foi no teatro. Não vi o Ivo Pitangui. Eu nunca esqueci aquilo. E ele falou assim, que quando ele ia fazer uma avaliação, principalmente de uma mulher, que fosse fazer uma avaliação estética facial, né? Imagina, ali há 20 e poucos anos atrás. Ele sempre mandava pro colega dele, do mesmo prédio, dentista. Sempre. Primeiro ia pro dentista.
Aí ele falou, e muitas nem voltavam comigo depois. Porque há um poder de rejuvenescimento muito grande, né? Então, às vezes, a gente vai atrás de ficar mais jovens de outras formas e não restitui a altura dessa parte da parte inferior da face, que é o tamanho dos dentes, a proporção correta que vai te dar sustentação. Então, isso também é importante, falando daí de estética, né? Que é uma função também muito importante dos dentes. Eu já li algumas matérias e eu me lembro que foi também o Ivo Pitangui que falou que a primeira coisa que a gente observa no rosto de uma pessoa são os olhos. Então, se uma pessoa tem estrabismo, olho tortinho, é a primeira coisa que tem que arrumar. Por estética, né? Uma questão estética. A segunda coisa são os dentes. E se você pegar uma foto de antes e depois de um paciente que tem os dentes gastos, né? Normalmente uso de dentadura ou às vezes dentes naturais mesmo os gastos, né? E se você fizer os dentes do tamanho natural novamente, devolvendo o tamanho da face, ele nem precisa ser dentes bonitos. Se você só devolver a altura da face para esse paciente... e você fizer uma foto de antes e depois, é impressionante o resultado que isso dá. Inclusive, hoje, a gente tem softwares de inteligência artificial que você consegue fazer em 3, 4 minutinhos no telefone. Sim. Eu uso muito para mostrar para os pacientes como ficaria o depois de um tratamento dentário. Se ele fizesse esse tratamento dentário. E é interessante o que mais acontece comigo. Eu faço a foto de uma senhora, por exemplo, idosa e tal. E aí eu monto na inteligência artificial, ele já coloca o paciente na altura correta, com os dentes mais ou menos da altura correta. Às vezes não é tão bonito os dentes, mas ele já devolve a altura correta. E o mais legal, praticamente todos me pedem uma coisa. Me manda essa foto, faz favor. E muitos usam essa foto nas redes sociais. Antes de fazer o tratamento. Então, assim, é fantástica a modificação que faz mesmo um paciente que reabilita seus dentes, principalmente pacientes que têm um rosto envelhecido, né? Com certeza. E há um tempo atrás, assim, a gente tinha aqueles softwares que eram mais complexos pra gente, que a gente fazia tudo meticuloso, bem altura, proporções, tudo certo. A gente ficava ali, o quê? 1 hora, né? Pra fazer Às um vezes sorriso. mais. Pra desenhar bem. Agora a gente coloca ali e a gente aprende, assim, que o efeito do paciente ver é o mesmo, né? Ele é olhar toda a expressão que mostra, não é se o dente tá no lugarzinho bem certinho, é o todo, né? É o que sabe que a inteligência artificial, ela é surpreendente, mas ela assusta um pouco, né? Assim, ela dá muito. Ainda mais pra nós, né? Provavelmente nossos filhos... analógica. Nossos filhos vão achar isso normal. A gente não acha, porque a gente vem daquela odontologia que pra eu mostrar pra um paciente como ele iria ficar, por exemplo, eu tinha que fazer um processo de confecção de, por exemplo, um paciente que usa uma dentadura. Eu tinha que fazer uma dentadura nova para ele poder se enxergar como ele ficaria. Manualmente. Exatamente. Isso levava 20, 30 dias. Manualmente. Hoje a gente consegue fazer, e é interessante o seguinte, a inteligência artificial, ela tem uma inteligência artificial, que o que ela faz? Às vezes os pacientes olham e dizem, era assim que eu era. Tipo assim, parece que às vezes eles olham pra gente assim, como é que o senhor sabia? Tipo, não, na verdade eu não sabia, existe um software que faz isso, né? E é legal porque esse software tu manda a foto para um laboratório de prótese e tu consegue fazer isso pros pacientes. Então, quando a gente diz que a odontologia ela evoluiu muito e que os pacientes realmente hoje eles podem confiar na odontologia porque realmente ela evoluiu muito. Ela é muito mais previsível. De quando eu me formei para hoje, se me dissessem que eu ia estar fazendo o que eu faço hoje na odontologia, eu ia dizer impossível. A gente não faz nem restauração mais como a gente aprendeu, né? Praticamente nem restauração a gente não faz mais como aprendeu. A adesividade, tudo mudou. A gente não olha um paciente mais como a gente olhava. Mudou. Eu me lembro que na faculdade eu olhava um dente. Agora hoje nunca eu olho a gente olha um dente. Paciente. Nunca a gente olha um dente, né? Hoje a gente começa olhando, eu me lembro, eu começo hoje como uma consulta. Nós na Leblu e na VR Odontologia, como é que o paciente chega? O que era o normal antes? O paciente chegava, sentava na cadeira e dizia onde doía. Não era isso? Isso aí. Hoje o paciente chega, ele vai para uma sala onde a gente faz todos os nossos exames. Então a gente vira o paciente... Né? A tecnologia permite isso. Né? Aí depois que você avalia todos os exames, você conversa com o paciente.
para saber da história dele, para saber os medos dele, para saber os desejos dele, né? Às vezes o paciente vem e você acha que é um paciente que ele quer, na verdade, mastigar melhor. Quantos pacientes a gente ouve que só quer estética? E a gente tem todo o trabalho de explicar, olha... Tu só vai conseguir. Tu tá com uma casa caindo, não adianta tu pintar a casa, ela vai cair pintada, não vai mudar nada na tua vida, tu entendeu? Isso só vai ser bom pro dentista. Né? Você tem que fazer um trabalho que seja bom pra você. Exatamente. Né? Então, assim, a odontologia hoje resolve muita coisa mesmo. E eu sempre digo assim, ó, que entre aspas tá mais fácil ser dentista, porque agora tu vê tudo antes de tu... Às vezes a gente tem que fazer cirurgias exploratórias, né? Pra ver. Agora tu vê na tomografia, tu consegue na hora, na tela do teu computador ver. Isso eu acho que mudou muito e eu ainda continuo achando que ser dentista é a melhor profissão do mundo. Porque tu devolver o sorriso pra alguém é espetacular. E as nossas equipes, a gente consegue passar isso para elas. Porque é desde a parte ali da recepção, até a auxiliar que está lá em cima, até a menina que manda foto depois. Quando um paciente fica feliz, acaba o tratamento, todo mundo fica feliz, né? Então, a gente é apaixonado por odontologia, então... Eu sou suspeito em falar, né? Se tem um lugar que eu fico feliz, é quando eu tô sentado lá trabalhando. E o que me deixa mais feliz é quando um paciente volta e diz que eu resolvi alguma coisa ou que eu realizei algum sonho. O propósito. Isso é o que mais me motiva hoje na odontologia, né? É fantástico o poder transformatório que a gente tem, né? Na nossa mão. E a gente sabe o que a gente faz porque, assim, eu já sou formado há 23 anos, né? Então, pelas minhas mãos, eu brinco que, assim, pacientes que usavam dentadura... Tu fez a dentadura e tu tá... em Serafina, graças a Deus fiz pouca dentadura, porque quando eu comecei a fazer, eu já vi que não ia resolver. Eu já comecei a fazer implantes dentários, né? Então há muito tempo que eu já tento eliminar tudo que é móvel da boca dos pacientes, que não é natural, né? Então assim, a ponto de eu não fazer próteses móveis na minha clínica, há uns 10 anos que eu cortei, nem que o paciente queira, eu não faço. Porque eu digo assim, se eu me propus a melhorar a vida de um paciente, se o meu propósito é, tu entrou aqui, tu vai ter que sair daqui melhor, eu sei que com dentadura tu não sai, então eu só estaria fazendo isso por uma questão financeira. E não é a minha motivação, não é o que me deixa feliz. Todo mundo trabalha para ganhar dinheiro, todo mundo tem seus compromissos, todo mundo tem suas contas, mas assim, eu não vou ficar rico, nem pobre se eu deixar de fazer ou fizer uma dentadura a mais ou uma a menos. Sim, tu não melhorou a vida do paciente. Mas se o paciente sair de lá, e eu não consegui encontrar ele na rua, e ele me olhar e dizer, Ricardo, ótimo, tá bom, que é o que a gente faz. Isso pra mim não tem propósito nenhum, né? Então eu trabalho para ver resultados. As nossas clínicas trabalham para ver resultados. Um dos nossos valores é a excelência, né? Isso aí que tá... É a excelência, a gente quer fazer o melhor que a gente pode fazer na condição que a gente tem. Por isso a gente também estuda bastante, vai atrás de técnicas, de equipamentos, né? Tá sempre investindo, né? Tão bom, assim, a gente poder ter tudo na mão da gente. O que a gente pode dizer hoje é que o que tem dentro da Leblu e o que tem dentro da VR Odontologia é o que tem de ponto no mundo. Não tem odontologia melhor do que isso hoje. Não tem equipamento que a gente não tenha. Não tem odontologia que a gente não faça. A gente faz o que existe de melhor na odontologia. A gente trabalha bastante para isso, mas a gente fica bem feliz com os resultados, né? Exatamente. Com certeza. Ricardo, falando assim da tua especialidade, prótese e implantes, né? Muitos pacientes também, eles têm o receio de que alguma coisa dê errado no tratamento. Eu ouço muito perguntarem, rejeição de implante. Vai rejeitar o implante. Mas o meu vizinho fez e caiu o implante, não deu certo o implante. Isso eu sei que é algo totalmente, que não existe rejeição de implante, mas eu queria que tu falasse um pouquinho assim sobre os problemas, digamos assim, que pode acontecer a curto prazo, a longo prazo com o implante e como que a gente pode contornar isso. Bom, a primeira coisa que, para quem saiu lá da odontologia inicialmente, lá quando estavam começando a fazer os implantes, tá? Rejeição é um termo que não se usa. O que pode acontecer é o implante não unir ao osso, né? Então, não ser expulso. Isso. Na verdade, é o organismo expulso. Para que todo mundo entenda de uma forma muito simples, o implante, ele sempre foi uma busca da odontologia, desde a época muito antiga,
Os antigos reis, quando perdiam os dentes, eles tentavam amarrar com pedaços de palito, de madeira. Eles tentavam colocar dentes fixos na boca. Isso sempre foi uma preocupação da odontologia. Várias coisas foram estudadas, vários formatos de implante foram estudados para recolocar dentes que foram perdidos, até que um dia, sem querer, um médico, né, na Suécia, descobriu que tinha um material, titânio, que se tu colocasse lá no osso, o osso não enxergava ele como se fosse uma coisa estranha. Ele achava que aquilo era dele. Ou seja, nada mais é do que a gente enganar o nosso organismo. A gente faz uma casinha no osso, que ela iria cicatrizar se nada fosse colocado ali dentro. A gente coloca um parafusinho de titânio ali dentro e o organismo não vê. E ele cicatriza ao redor e ele fica coladinho no osso. Mas isso se chama biocompatibilidade. Exatamente, é assim que funciona a implantodontia. Foi descoberta sem querer. Mas duas coisas precisam acontecer. A primeira coisa, se tiver uma bactériazinha lá, o organismo vai entender que aquilo lá não tá certo, porque o que acontece? Qualquer bactéria que tiver dentro do osso, o osso vai tentar expulsar ela. Então pode ser um implante, pode ser num osso normal mesmo. Se ele contaminar, o organismo vai absorver ele, vai tirar dali. Ele quer tirar as bactérias de lá. Então essa é a primeira coisa que é muito... que é uma das principais causas de um implante não integrar no osso. É uma contaminação. Aonde que essa contaminação pode acontecer? Na minha opinião, tem dois locais, assim. Primeiro, entenda que esse implante é fabricado pela indústria. A indústria pega uma barra de titânio, ela faz o implante, ela esteriliza esse implante, ela condiciona dentro de uma cápsula e ela vende, né, para as clínicas odontológicas. Se alguma falha acontecer nesse processo, ele pode vir contaminado. Sim. Aí tu vai me perguntar, mas isso é normal? Raríssimo. Raro. Muito raro. Ainda mais que assim, hoje existem mais de 100 marcas de implantes no mundo. A gente usa a melhor marca de implante que existe no mundo. A maior empresa do mundo de implantodontia hoje, ela é brasileira, né? Então, uma das mais famosas do mundo. Então é muito raro, mas pode, tá? Aonde que pode acontecer contaminação também? Daí isso é mais comum. Durante o procedimento cirúrgico. Para isso precisa ter o quê? Todo o cuidado. Toda a biossegurança. Nas cirurgias. Por isso que nós temos nossas centrais de esterilização, com todos os testes que a gente faz diariamente das autoclaves, diariamente da qualidade da esterilização dentro dos nossos instrumentais, para que isso não aconteça. Mas isso acontece muito. Muito. Porque eu já fiz... eu conheço muitas clínicas odontológicas, e muitos consultórios, e muitos cursos. E eu vou dizer que esse cuidado, ele não é 100%. Exatamente em todos os lugares. Então, a contaminação é o primeiro problema. Normalmente isso acontece com a gente? Não. Onde mais pode acontecer um problema? Se o implante lá dentro do osso, durante a fase de cicatrização, se movimentar. Se o implante se movimentar, o organismo vai entender que aquilo lá não é osso. Ele vai dizer, mas como que está se movimentando? Tem coisa errada aqui. Então isso precisa ser encapsulado e removido daqui. Porque o osso, ele é sólido. Ele não tem nada que se mexe lá dentro. Então isso está errado. Né? Então é por isso que a gente pede para os pacientes ficar de repouso, ter os cuidados pós-operatórios. Alimentação também. Exatamente. E por isso que a implantodontia, quando começou, a gente instalava os implantes e aguardava 6 meses para fazer um dente sobre o implante. Hoje a gente já sabe que a gente contorna isso. A gente já faz isso no mesmo dia, 24 horas, né? A ponto de que o que a gente diz hoje para os pacientes? A taxa de insucesso de implante é menor do que 3%. Ou seja, se tudo for dentro do correto, biossegurança legal, uma marca de implante legal, uma técnica legal, os cuidados do paciente legal, tudo dentro do padrão, nada fora. De cada 100 implantes, 3 são perdidos hoje. Então, assim, é um medo que não existe mais. Nós passamos por isso lá na década de 90. A gente tinha muito medo de perda de implantes. Hoje, e outra coisa que ficou mais legal também. Antigamente, perder um implante era assim... Quem era implantodontista, a sensação que dava era como se tu tivesse perdido um olho. Nossa, meu Deus do céu, perdi um implante. Hoje, o que a gente faz? A gente faz de novo. Só vai ali, coloca o implante novamente e vai dar certo e... A gente já domina isso. Então, não é mais um medo que a gente tem. Isso aí. E quanto assim a paciente fumante?
tem alguns pacientes que eles não vão na clínica, eles não querem colocar, já chegam assim, ai, doutora, eu preciso de implante, mas eu fumo, não consigo deixar de fumar, e aí? Eu faço implante em todos os pacientes fumantes. Nós fazemos em todos os pacientes fumantes, aí tu vai me perguntar, quantos tu perdeu até hoje? Nenhum. A taxa não muda. Eu não perdi nenhum. Não, aí vem outra coisa. É um problema fumar? Sim. Isso é um problema. Ela é o principal causador de perda de implantes depois que o implante já deu certo. Depois que o ósseo integrou. Então, assim, a ponto de eu te dizer, eu sou fumante, eu fumo 2 carteiras de cigarro por dia, eu fiz os meus implantes. Eles me perguntam, eu vou perder o implante? A minha resposta, ela é assim, depois eu conto a história da minha madrinha que me ensinou isso, tá? Da onde que saiu isso tudo. Mas eu digo assim, se tu tiver sorte na tua vida, tu vai perder os teus implantes. Aí eles me perguntam, mas por quê? Porque isso vai levar ali uns 20 anos pra te perder por causa do cigarro. 10, 15, 20 anos. Só que o cigarro, ele te faz tão mal, que a probabilidade é que ele vai te causar um problema muito pior antes disso. Então, se nada te acontecer, tu vai só perder os implantes. E eu me lembro que eu tenho minha madrinha, ela fuma 2, 3 carteiras de cigarro por dia, perdeu os dentes por causa disso, doença periodontal. Doença periodontal. Usava 2 dentaduras, não conseguia comer. Me procurou em 2010, porque ela queria fixar as 2 dentaduras. E eu, recém-formado na implantodontia, tinha essa crença de que cigarro era um problema. E eu disse pra ela, madrinha, mas como é que tu vai botar os implantes? Aí ela, mas por quê? Eu disse, mas a senhora fuma. Isso é um problema? Eu disse, sim. Eu vou perder os implantes? Eu disse, assim como a senhora perdeu os dentes. Isso que eu falei pra ela, olha só. E ela me respondeu assim, mas eu vou perder logo. Eu disse, não. Quanto tempo tu acha? Eu disse, não sei, madrinha, sei lá, acho que uns 10, 12, 15 anos. Tá. E daqui 10, 12, 15 anos, se eu perder, eu posso fazer de novo? Pode. Tá, mas então por que eu não faria? Eu vou ter que ficar 10, 12, 15 anos sem comer, sem mastigar nada, porque pode ser que daqui 10, 12, 15 anos eu tenha que... Qual é o problema de eu fazer de novo? Não, tu vai gastar de novo. Tá, mas isso é um problema meu. Eu que tenho que decidir se eu quero fazer de novo ou não. Aí eu comecei a pensar, eu disse, né? Se o paciente fuma, ele sabe que ele fuma, ele sabe que é um problema. Mas ele não consegue mastigar. A gente vai deixar ele sem mastigar porque ele fuma? Não, o máximo que o cigarro vai fazer pros implantes é, quem sabe, um dia perder. Mas isso não quer dizer que nós temos que condenar uma pessoa a viver sem dentes. Exatamente. Então, assim, ó, pra quem fuma e tem problema de mastigação, faz. Porque quem fuma não tem só problema de mastigação. Quem fuma pode ter problema de ter um AVC, pode ter problema de ter outros tipos de doença. Claro. E aí é uma questão da pessoa entender que tem que parar de fumar. É isso, a gente sabe que cigarro faz mal. Mas não é só pros implantes, né? É pra tudo. Exatamente. É pra tudo. Isso aí. Ricardo, então eu queria que tu deixasse assim pros nossos ouvintes um conselho pra terceira idade, assim. Vamos colocar a melhor idade, né? Que esse é o termo. Melhor idade, 60 mais. 60 Me falaram mais. que a gente fala 60 mais. Eu acho que até agora tem que falar 70 mais, assim. Porque 60 acho que é os novos 40, os novos 50. Eu vou dizer que tem 2 coisas que estão me deixando muito apreensivos ultimamente, assim, que estão me surpreendendo. Uma, inteligência artificial. A outra é como os idosos estão ficando bem, né? Super bem. Não, eles se cuidam mais, eles estão diferentes. Muito, super eu bem. falo muito eu tenho meu sogro e minha sogra que me acompanham a gente em viagens, assim. Nossa senhora, eles estão... tipo, meu sogro tá perto dos 70 anos, eu acho. Imagino que seja muito próximo. Mas ele tem uma vitalidade porque ele trabalha um dia inteiro, se precisar. De boa, né? Então é aquelas coisas assim, o que eu deixo de conselho? Isso, pra vida, assim, pra parte dentária. Cuidados de saúde a gente tem que ter, né? A saúde bucal, a frase, a saúde começa pela boca, ela realmente é uma verdade. Porque se você se alimentar direito, você vai ter todo o resto da tua saúde vem de carona. E se você não se alimentar direito, uma série de problemas que a maioria das pessoas não faz ideia que tem, estão relacionados a isso. Então, para aquela pessoa que quer chegar longe, quer ter qualidade de vida, quer chegar lá no final, curtir neto, eu acho que não só tratamentos dentários, outras coisas. Exercício físico, pilates para manter a musculatura forte, academia para conseguir erguer peso, tudo isso é essencial para quem quer chegar lá. E eu escuto muito pessoas idosas chegar
eu sou de uma terra de gringo, e gringo nós temos um problema com dinheiro, né? A gente gosta que ele fique com a gente. E trabalho, né? A gente trabalha e a gente guarda o nosso dinheiro. A gente não quer perder ele, né? E às vezes a pessoa chega e diz, mas agora que eu tô velha, eu vou gastar tudo isso na minha boca. E aí eu pergunto assim, para pacientes, né? A senhora quer viver até quando? O máximo que der. Eu digo, mas pois é. Isso é incoerente uma coisa com a outra. A senhora quer viver o máximo que der e quer se alimentar o pior possível. Não fecha, né? A conta não tá certa. E para essas pessoas que trabalharam a vida inteira, cuidaram dos filhos, já fizeram o que tinha que fazer. Eu acho que o básico é poder se alimentar, poder ter uma como a gente vai dizer, se encaminhar pro final da vida com qualidade de vida. Uma vida digna, isso é legal, né? Dignidade no final, né? Isso aí. Então, Ricardo, eu queria te agradecer, que bom que deu certo hoje a nossa conversa, né? Queria te agradecer aqui. Então, para o pessoal também que queira fazer uma pergunta, algo específico, o Dr. Ricardo com certeza está à disposição ali na Leblum, na AVR, aqui no nosso canal do YouTube também. E a gente agradece aqui a presença e daqui uns dias a gente volta com mais um convidado, sempre tentando trazer assuntos que sejam bem interessantes para que a gente consiga, assim, ter uma saúde de uma forma completa. Muito obrigado, Marina. Muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Até a próxima.